Dia, bom dia, mais um dia para compartilharmos conhecimento. Isso é muito bom, né? Porém, como a gente vem aprendendo aqui, tudo precisa ter um equilíbrio. Estamos hoje no 4º capítulo do livro Ponha Ordem no Seu Mundo Interior. Que o que a gente mais vê, né, no nosso mundo aí fora é uma desordem. E no capítulo de hoje é bem interessante porque a gente vai entender de onde muitas vezes vem alguns comportamentos nossos, algumas atitudes que nós temos, muitas vezes pela vida toda, não nos tocamos disso e acabamos querendo provar algo, né, para alguém, ou fazendo algo por causa da dependência emocional, que pode vir lá da infância, dos nossos pais, professores, irmãos mais velhos, enfim, pessoas que em algum momento tiveram autoridade sobre a nossa vida. E falas dessas pessoas muitas vezes ficam, né, no nosso inconsciente e nós passamos a agir de acordo com aquilo. E na maioria das vezes não são coisas positivas, né? E a gente passa a nossa vida tentando provar algo para alguém que muitas vezes até já faleceu, que é um caso que a gente vai ver aqui na história de hoje. O título de hoje é O Triste Caso de um Vagabundo que Venceu na Vida. Quando aquele casal entrou em meu gabinete para a primeira de uma série de entrevistas, sentaram-se o mais longe possível um do outro. Era evidente que não se gostavam mais. Entretanto, o objetivo da visita era salvar o casamento deles. Haviam-me dito que ela estava pedindo ao marido que saísse de casa. Quando lhe perguntei a razão, explicou que era a única maneira de o resto da família ter um pouco de paz, ter uma vida normal. Não houvera problema de infidelidade, nem outra dificuldade séria, mas ela simplesmente não se sentia em condições de conviver com o marido pelo resto da vida, devido ao temperamento dele e ao seu sistema de valores. Mas ele não queria sair. Aliás, estava até meio chocado com o fato de ela se sentir assim, disse ele. Afinal, sustentava fielmente a família. Tinha uma boa casa, localizada num bairro de classe média alta. Os filhos tinham tudo o que queriam. Era difícil compreender por que ela desejava terminar com a união deles, continuou o marido. Será que eu poderia solucionar o problema? A história toda foi-me sendo revelada aos poucos. Senti claramente que aquele homem que ali estava, acompanhado da esposa, era do tipo impelido, que a gente viu que é impelido no capítulo anterior, né? A compulsão dele estava lhe custando a destruição do casamento, a perda da família e da saúde. Via-se com clareza que o casamento deles estava morto. O distanciamento revelava isso. Pelas descrições que davam das atitudes dos filhos, percebia-se que a vida familiar estava arruinada, e era evidente que a saúde dele estava comprometida, pois falou-me sobre úlceras constantes, dores de cabeça e dores no peito, e a história foi se desenrolando. Como era dono de uma empresa, seu horário de trabalho era determinado por ele mesmo, de 19 a 20 horas por dia. E como sempre tinha tantas responsabilidades, nunca podia estar presente aos eventos importantes da vida dos filhos. Geralmente saía de casa pela manhã bem cedo, antes que os outros se levantassem, e era raro o dia em que voltava do serviço antes das crianças menores já estarem dormindo. E nas vezes em que podia jantar com a família, mostrava-se cansado, preocupado.
Era muito comum ele ser chamado ao telefone quando estava jantando e ficar ali o resto do tempo, para solucionar algum problema ou concluir um negócio. Diante de um confronto, reconheceu, tendia para explosões de cólera. No relacionamento com outros era áspero e assumia um tom ameaçador. Numa reunião social, geralmente se sentia entediado com a conversa dos outros e tendia a retrair-se para um canto e beber muito. Quando lhe perguntei o nome dos amigos, só citou os sócios, e quando indaguei sobre as coisas que eram mais importantes para ele fora o trabalho, falou apenas do seu carro esporte, seu barco, seu carnê de ingressos para os jogos. Em suma, só citou coisas que, aliás, por ironia, não podia apreciar, pois era demasiadamente ocupado. Ali estava um homem em cujo mundo interior não havia ordem nenhuma. Tudo nele se concentrava na vida exterior. Ele mesmo reconhecia que sua vida era um turbilhão de atividades e anseio por lucros. Por mais que fizesse, nunca fazia o suficiente. Nunca se satisfazia com o dinheiro que ganhava. Sempre queria mais. Tudo o que lhe caía nas mãos tinha de crescer, melhorar, causar mais impacto. O que o estava impelindo? Será que seu mundo interior poderia um dia ser posto em ordem? Depois de várias entrevistas, comecei a ter uma ideia sobre a incrível fonte de energia que o impelia a viver dessa maneira, destruindo tudo o que o cercava. Em meio a uma de nossas conversas, presta atenção aqui. Em meio a uma de nossas conversas, perguntei-lhe sobre o pai dele. De repente, sua atitude se modificou sensivelmente. Qualquer um poderia ter percebido que, inesperadamente, eu havia tocado num ponto muito sensível. A história que aos poucos fui conhecendo revelava um relacionamento muito penoso. Fiquei sabendo que o pai dele era um homem extremamente sarcástico e zombeteiro. Estava sempre dizendo para o filho: "Você é um vagabundo. Sempre será. Nunca passará de um vagabundo." E disse isso tantas vezes que essas palavras ficaram como que gravadas em sua mente, como uma placa de gás neon. Aqui está, né? A importância de o que se tem falado para os filhos e também daquilo que a gente ouviu dos nossos pais, né? Por isso que é necessário terapia, né? Porque na terapia a gente ressignifica todas essas situações dolorosas da infância, adolescência. Agora ali estava um homem com 40 e poucos anos que inconscientemente fizeram um propósito para a vida toda. Fizeram o propósito de desmentir o rótulo que o pai lhe impingira. Ele iria de alguma forma demonstrar com provas irrefutáveis que não era um vagabundo. E isso acabou se tornando a preocupação básica de sua vida, sem que ele se desse conta do fato. Aquilo que eu falei é inconsciente. E como o oposto de vagabundagem seria trabalhar muito, ter uma renda elevada, status de pessoa rica, esses valores passaram a constituir o conjunto de metas desse homem impelido. Iria montar sua própria empresa e fazer dela a mais importante do seu setor, demonstrando dessa forma que era um homem trabalhador. Iria esforçar-se para ganhar muito dinheiro, mesmo que parte do dinheiro ficasse emporcalhada pela forma como era obtida, pois viriam a bela casa, o carro esporte, o carnê de temporada nos melhores lugares do estádio, e todas essas coisas seriam provas tangíveis para desmentir a impressão de vagabundo imposta pelo pai. E fora assim que esse homem que vinha conversar comigo se tornara um impelido, dominado pela ideia de conquistar o amor e respeito do seu pai. Como a maioria de suas metas situa-se na esfera exterior, não sentia necessidade de cultivar seu mundo interior. Para ele, o relacionamento com as pessoas não era importante, mas vencer as competições era. Ter saúde espiritual não era importante, mas ter força física era. Não era necessário descansar, mas dispor-se de mais tempo para trabalhar mais era. Acumular conhecimentos e sabedoria não tinha muito valor, mas conhecer técnicas de vendas e inovações dos produtos tinha.
Ele afirmava que tudo isso era motivo pelo seu desejo de sustentar bem a família. Mas depois, pouco a pouco, fomos descobrindo juntos que, na verdade, ele estava querendo conquistar a aceitação e aprovação do pai. Queria um dia ouvi-lo dizer: "Meu filho, você não é um vagabundo." Eu estava totalmente enganado. E olha só, e o que tornava tudo isso ainda mais estranho era que o pai dele já havia falecido há muitos anos. Ou seja, ele nunca mais ia ouvir isso. Ele estava em busca de algo que ele jamais ia ter. Mas isso estava tão impregnado, né, na memória dele, no inconsciente dele, que ele estava passando a vida toda dele em busca de algo que ele jamais alcançaria, porque o pai dele já havia falecido. E essas coisas a gente consegue ressignificar na terapia. Isso aqui é a prova da dependência emocional. Eu dependo do que o outro falou, eu dependo do que o outro espera de mim, sabe? A dependência emocional é viver pelo outro, é viver a vida do outro, é escolher o que eu vou fazer, se o outro vai ficar feliz com aquilo, se eu vou agradar o outro. E muitas vezes, para agradar o outro, eu preciso me desagradar. Muitas vezes, para dar um não, um sim para o outro, eu preciso dizer não para mim mesma. E daí é onde que fica a minha prioridade, os meus valores, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas necessidades. Aqui mais uma vez a questão do se priorizar não é egoísmo, é prudência. Eu preciso me priorizar para estar bem caso alguém precise de uma ajuda, de um apoio em algum momento. Então a dependência emocional, ela está presente em todo mundo, de uma forma ou de outra. Quando você não está fazendo aquilo que você quer por você, você está vivendo uma dependência emocional com alguém. E pode ser qualquer pessoa. Pode ser até uma pessoa que já faleceu, como no caso dele aqui. Coisas que a gente ouviu lá na infância e que a gente, ou por questões, né, de padrão de funcionamento, que a gente fica repetindo histórias dos nossos pais, ou para contrariar, ou para, igual no caso dele, para provar algo. Ele não precisava provar isso para ninguém. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu devo saber quem eu sou. Eu preciso ter consciência de quem eu sou. E eu não tenho que provar isso para ninguém. E aí as pessoas vivem nessa dependência emocional. Por que será que existem tantos indivíduos que parecem impelidos? As razões são muitas, e esse meu conhecido é um exemplo clássico de uma delas. Ele representa as pessoas que foram criadas num ambiente onde nunca ouviram as palavras "muito bem". Em muitos casos, quando essas expressões de aprovação e aceitação não são ditas, as pessoas que se acham faminta de apreciação concluem que precisa se esforçar mais, conquistar mais símbolos de status, os elogios de fora, para convencer aquele indivíduo importante para ela, e que por tanto tempo reteve seus elogios para convencê-lo a dizer: "Meu filho, eu estou vendo que você não é um vagabundo. Tenho grande orgulho de ser seu pai." Mas muitas vezes nós nunca vamos ouvir isso de ninguém. E nós precisamos viver conscientes de quem nós somos, independente do que os outros falam, pensem ou agem. Existem hoje muitas pessoas que ocupam cargos de liderança e que têm em comum esse mesmo tipo de formação, essa mesma insegurança. Às vezes vemos líderes que parecem ser pessoas excelentes, que praticam atos bons e são largamente elogiados por gestos de dedicação e de altruísmo. É bem possível que esses indivíduos estejam apenas esforçando-se na esperança de conquistar a aceitação e a aprovação de uma única pessoa que partilhou de sua vida no passado. E quando não consegue obtê-lo, desenvolve uma insaciável sede de riqueza. Poder
e aplausos de outros, na tentativa de compensar a lacuna deixada por aquela pessoa da infância. Entretanto, raramente chegam a ficar satisfeitos. E isso se dá porque empreendem essa busca ao nível de seu mundo exterior, deixando o interior abandonado e vazio. E é aí que se encontra realmente o ponto sensível. Outro fato que pode levar uma pessoa a se tornar impelida é uma infância de privações ou humilhações. Em seu livro, Paul Tournier ressalta que um bom número dos líderes políticos mundiais dos últimos séculos foram órfãos, tendo sido criados sem conhecer o amor paterno ou sem um aconchego emocional. Podem ter procurado o abraço do povo como uma compensação para essa falta. Sua forte compulsão para a busca do poder pode ter sido ocasionada por uma simples necessidade de amor. Só que, em vez de resolver essa carência colocando ordem no seu mundo interior, preferiram buscar a solução no plano externo. Há pessoas impelidas que se tornaram assim por terem passado por fortes humilhações e constrangimentos na infância. Em seu livro, O Homem que Não Podia Errar, Lincoln Books, aliás, um livro escrito com admirável franqueza de sentimentos, Charles Blair fala da sua infância em Oklahoma, durante a época da recessão econômica nos Estados Unidos. Penosamente ele recorda a tarefa que tinha de realizar todos os dias: ir buscar o leite gratuito distribuído pelo governo e que ele ia apanhar num quartel próximo. E ao descer pela rua com aquela vasilha de leite, tinha de suportar a zombaria cruel dos outros garotos da sua idade. Devido à agonia que passou naqueles momentos, fez um juramento consigo mesmo que chegaria o dia em que nunca mais teria que carregar uma vasilha de leite, mesmo que simbólica e que implicasse na sensação de perda de autoestima. Blair narra também um outro fato inesquecível. Certo dia estava voltando da escola em companhia de uma garota por quem nutria fortes sentimentos. Em dado momento surge diante dele um outro garoto com uma bicicleta nova, que ofereceu uma carona jovem. Sem hesitar nem por um instante, a moça sentou-se na garupa e os dois saíram deixando Blair para trás. A humilhação que ele sentiu naquele momento levou a prometer a si mesmo que um dia ele teria a sua bicicleta nova. Ele teria tudo o que fosse preciso para impressionar outros, conquistando assim a atenção e a amizade de todos. E essas resoluções ficaram gravadas a ferro e a fogo em sua vida, e se tornaram uma compulsão que mais tarde, como ele mesmo diz, iria atraiçoá-lo. Pois ele se tornou um homem que tinha necessidade de ter o carro mais bonito, pastorear a maior igreja, vestir as mais elegantes roupas. Essas coisas iriam mostrar a todo mundo que conseguiria sair da recessão econômica de Oklahoma. Não era mais uma pessoa sem valor, e poderia provar. Gente, é muito sério isso, né? É muito forte. Aquilo que acontece na nossa infância vai estar presente na nossa vida, a vida toda. E se a gente não olhar para isso e não resolver esse passado, não ressignificar esse passado, isso pode nos prejudicar, pode e vai nos prejudicar, né? Porque, olha, ele era um pastor e ele usava ali a sua autoridade de pastor para compensar aquela falta lá atrás. Você vê, estava totalmente errado a motivação dele em pastorear uma igreja. E não só nesses casos de pastores, mas enfim, de qualquer profissão, que muitas vezes a pessoa não está ali, né, de coração, por amor ao ofício, né, para servir as pessoas. Mas tem um trauma lá por trás, tem uma dor lá por trás que ela está querendo suprir. Isso é muito sério. Blair estava fugindo de uma coisa, o que significava que estava automaticamente correndo para outra. Embora ocultasse sua compulsão por trás de belos objetivos espirituais, olha só, aquilo que eu falei, né? E embora seu ministério fosse excelente, bem lá no fundo ele guardava sofrimento do passado,
que ainda não estavam resolvidos. E daí, hoje em dia, quando a gente fala de terapia, para muitos cristãos, eles falam assim: meu terapeuta é Jesus. Tudo bem que o nosso terapeuta pode ser Jesus, mas olha esse exemplo. O cara era um pastor, pastoreava milhares de pessoas, tinha uma igreja grande. E mesmo assim, ele tinha traumas do passado que não tinham sido resolvidos. Então, não tem nada de errado a gente buscar a ajuda de um profissional. Eu já atendi uma pessoa que há anos ela era cristã, vivia na igreja e estava em depressão e estava oprimida por situações que aconteceram na infância e justamente com o pai. E ela me relatava que há uns tempos ela não conseguia mais nem orar. E quando a gente foi ver a história dela, ressignificou, tudo mudou. O relacionamento dela com Deus Pai mudou. E o pai dela já era falecido. Então, é necessário. Eu creio assim que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, precisava passar por um atendimento terapêutico. Pelo menos um, sabe? Se você duvida, se você não acredita, se você acha besteira, vai pelo menos para você tirar a prova, né? É muito sério, é muito importante isso. E como essas mágoas criavam um clima de desordem em sua vida interior, estavam sempre voltando à tona para atormentá-lo. Elas afetavam suas decisões, sua escala de valores e também impediram que enxergasse a realidade quando passou por uma crise num momento crítico da sua vida. O resultado disso? Fracasso, constrangimento e humilhação pública. Mas é preciso acrescentar que ele se reergueu. Só isso já serve de esperança para o homem impelido. Blair, o homem impelido de alguns anos atrás, que fugia da vergonha, agora é um homem chamado merecedor da admiração de todos os seus amigos. Tá vendo que tudo tem um jeito? Tudo é possível. Tudo é possível ao que crê, né? Por último, algumas pessoas se tornam impelidas simplesmente porque são criadas num ambiente onde a compulsão é parte da vida. Em um livro intitulado Vício de Enriquecer, Philip Slater relata a infância de vários bilionários ainda vivos. Em quase todos os relatos, nota-se que quando esses homens eram crianças, seu divertimento era acumular coisas e obter domínio sobre as pessoas. Eles quase não brincavam com a finalidade de divertir-se ou exercitar-se. Só sabiam jogar para ganhar, para acumular coisas. Era assim que viam os pais agirem, e por isso entenderam que assim era a vida. Então, nesses indivíduos, a compulsão de enriquecer e obter poder teve início já na infância. Para esse tipo de gente, o mundo interior em ordem não tem a menor importância. O único lado de seu ser que merece atenção é o exterior, cujos elementos podem ser avaliados, admirados e usados. É claro que pode haver pessoas impelidas cuja infância não foi igual às descritas acima. Apresentamos aqui apenas alguns exemplos, mas há um fato que se aplica em todos os casos. Nenhuma delas possui uma vida interior em plena ordem. Seus principais objetivos na vida são externos, materiais e tangíveis. Nada mais lhe parece real. Nada mais faz sentido para elas, e elas têm que se agarrar firmemente àquelas coisas, como fez Saul, que achava que o poder era mais importante do que ser íntegro ou ser leal à sua amizade por Davi. Mas vamos deixar bem claro aqui que quando falamos de pessoas impelidas, não estamos nos referindo apenas a indivíduos com fortes impulsos de competição nos negócios ou no esporte. Também não limitamos nossa descrição aos viciados em trabalho. A ideia é mais ampla que isso. Qualquer um pode examinar-se a si mesmo e, de repente, descobrir que a compulsão tem sido a tônica da sua vida. Podemos estar sendo impelidos a desejar uma experiência espiritual grandiosa ou a conseguir uma forma de liderança que, na verdade, é mais um meio de dominar outros do que servi-los. Uma dona de casa pode ser uma pessoa impelida, um estudante também, qualquer pessoa pode.
Independente da profissão, da situação, da vida, todo mundo pode ter esses comportamentos devido a situações vividas lá no passado. Será que uma pessoa impelida pode mudar? Oi, meninas. Essa mudança pode começar no instante em que ela encarar de frente o fato de que está vivendo em função de suas compulsões. E a primeira coisa a se fazer para se resolver o problema é efetuar uma análise fria e impiedosa de suas motivações pessoais e de sua escala de valores. Além disso, aquele que deseja realmente libertar-se desse mal deve procurar escutar a crítica construtiva que lhe for feita, ou procurar terapia, né? Talvez ele tenha que praticar alguns atos de renúncia e abandonar conscientemente certas coisas que em si mesmas talvez não sejam erradas, mas tornam-se erradas pelo fato de sua importância ser determinada por razões erradas. É aquele negócio, não é errado você competir, você crescer, você querer sempre mais. Mas qual é a razão que está por trás disso, né? O porquê que está lá atrás, igual o moço aqui, né? Que queria provar para o pai dele que ele não era vagabundo, sendo que o pai dele já estava até morto. Talvez o impelido tenha que perdoar aqueles que no passado não lhe deram a atenção e a afeição que necessitavam. E isso poderá ser o início do seu processo de libertação. Exatamente. E Paulo foi um homem impelido até o dia em que Jesus o chamou. Lendo o relato de sua conversão, tem-se a impressão de que no momento em que caiu de joelhos diante do Senhor na estrada de Damasco, em seu interior, ocorreu como que uma explosão de alívio. Que tremenda mudança se operou nele. Que diferença entre a compulsão que o impelia em direção a Damasco, onde pretendia exterminar completamente o cristianismo, e o decisivo momento em que, numa atitude de total submissão, indagou a Jesus: Que farei, Senhor? Ali um homem impelido transformou-se num homem chamado. Eu gostaria que essa mudança tivesse ocorrido também com aquele senhor que vinha conversar comigo, cuja esposa estava exigindo que saísse de casa. O vagabundo lá. Falamos várias e várias vezes sobre aquela sua insaciável sede de vencer, de ganhar dinheiro, de impressionar os outros. Houve algumas ocasiões em que pensei que ele estava entendendo a mensagem, e em que cheguei a me convencer de que estávamos conseguindo alguma coisa. Cheguei mesmo a crer que ele iria voltar sua atenção para o seu mundo interior, tornando-o o centro de sua vida. Quase já o via submetendo a Jesus suas compulsões, purificando-se totalmente das recordações penosas daquele pai que havia imprimido o sentimento de vagabundagem no seu mundo interior. Como eu gostaria que aquele meu amigo, aquele vagabundo que venceu na vida, se visse a si mesmo como um discípulo chamado, e não como um homem impelido a buscar realizações a fim de provar algo para os outros. Mas isso nunca aconteceu, e com o passar do tempo perdemos contato um com o outro. A última notícia que tive dele foi que sua compulsão lhe tirara tudo: a família, a esposa, o negócio, inclusive precipitou-lhe a morte. Aqui é mais uma prova, né? Ele foi orientado por um religioso, por um pastor. Mesmo assim, não funcionou. É preciso ter para certas pessoas, um acompanhamento em conjunto, porque o emocional dele precisava ser trabalhado. Claro que o espiritual também. Mas eu, nesse tempo que eu tenho trabalhado com terapia, eu tenho visto que enquanto o emocional da pessoa não estiver resolvido, o espiritual não vai fluir.
aqui é um exemplo bem claro disso. Ele foi orientado por um pastor, a esposa levou ele até um pastor, né? Teve orientações espirituais, mas não adiantou, não resolveu. Por quê? Porque o pastor não tinha o conhecimento, talvez, que o terapeuta tem para resolver os traumas da infância, né? Resolver essas questões emocionais dele. Então não resolveu. E assim, hoje, muitos cristãos dentro das igrejas estão sofrendo, porque ficam ali teimando. Ai, meu psicólogo é Jesus. Tudo bem que seja, mas e por que não está resolvendo a tua situação? Entende? Vamos abrir a mente, vamos buscar ajuda. Jesus, ele fez aquele sacrifício que fez, e ele disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Se você está dentro de uma igreja, mas não está tendo essa vida em abundância, tem alguma coisa errada. Não faz sentido. Jesus já morreu, já se sacrificou por mim e por você, para que nós tivéssemos essa vida abundante. Mas eu também creio que ele deu o conhecimento ao homem, nos capacitou, o médico, o terapeuta, o psicólogo, para nos ajudarmos uns aos outros. Nós somos instrumentos de Deus uns para com os outros. E não tem nada de errado, de feio, de pecado em um cristão procurar terapia. Pelo contrário, já atendi muitas pessoas que, graças a Deus, têm a mente aberta e se libertaram desses traumas e têm a vida espiritual fluindo. Essa mulher que eu comentei mesmo, passou uns dias depois do atendimento, ela me mandou mensagem: glória a Deus, eu voltei a orar. Agora sim eu consigo sentir o amor de Deus por mim, coisa que antes eu não conseguia. Porque ela tinha uma trava com o pai dela, o pai verdadeiro, o pai biológico. E quando nós temos problemas com os nossos pais, principalmente o nosso pai na nossa infância, é difícil nós termos um relacionamento sadio com Deus Pai. Porque a palavra pai é a mesma, por mais que o sentido é outro. Então, gente, vamos abrir a nossa mente, vamos buscar ajuda. Deus tem uma vida maravilhosa para nós, mas nós temos que querer. Tudo parte de uma decisão. E Deus, ele não é intrometido. Ele não vai bater o pé na porta e entrar como o inimigo faz. Ele espera ser chamado. Esse então foi o 4º capítulo. E amanhã o nosso 5º capítulo é intitulado A Pessoa Chamada. Que Deus abençoe a sua vida e tenha um extraordinário dia. Até amanhã.